Sejam muito bem-vindas a mais um podcast. Gente, tá muito especial, como sempre, mas hoje tem algo assim tão importante. Eu estou com a convidada que nós vamos conhecê-la juntas, tá? Então vocês já fiquem ligadinhas que vocês vão se surpreender com a história que nós vamos ouvir aqui hoje. Eu tenho certeza que o Papai do Céu marcou esse dia, esta data, para você ouvir essa história e ser alcançada, receber uma palavra, um direcionamento, quem sabe uma cura para sua vida. Então, por favor, já pegue papel e caneta, porque eu gosto sempre de dizer aqui que aquilo que a gente anota, a gente fixa melhor e a gente aprende. E se a gente não colocar em prática, não vai ter transformações nas nossas vidas, não é mesmo? Então, é isso aí. Eu estou com a minha convidada, a Vanessa. Meninas, olha só, essa pessoa é uma pessoa tão assim, sabe, extrovertida, comunicativa, e o Senhor ele tem propósito em todas as coisas. Amém. Por causa desse perfil comportamental, a gente se conectou muito rapidamente em um evento de mulheres. Sim. E eu tenho certeza que o Senhor usou isso para que você estivesse sentadinha aqui hoje, Amém. para nós conhecer um pouco mais da sua história. E aqui, Vanessa, eu sei que você sabe pouco, né, do Café com Essência. Eu sempre falo que é um lugar de conversas profundas, onde nós recebemos direcionamentos, cura, transformação, e que o Senhor pega essa mensagem, essa história que nós vamos ouvir aqui através de você, e nos leva para um outro nível, porque nós recebemos, eu tenho certeza, chave das pessoas que sentam aqui. Então, com você não vai ser diferente, Amém. viu? E eu não gosto muito de apresentar, a gente até conversou ali um pouquinho antes de começar a gravar a gravação do podcast, e eu estava contando para a Vanessa assim, que eu não gosto muito, sabe, de conversar antes, porque é fluindo aqui, é o Espírito Santo que nos dirige, e eu não vou ficar falando muito do que você faz, porque senão eu vou te definir pelo que você faz. E inclusive o Café com Essência ele tem essa essência, vai ficar redundante, mas é exatamente isso. Ele tem essa essência de não apresentar as convidadas, porque eu poderia dizer um pouco que eu conheço de você, que a gente se conheceu rapidinho, né, aqui nos bastidores. É uma pessoa que tem muita experiência, ela é psicopedagoga, aliás, ela está pastora, que mais? Já foi apresentadora de rádio, de TV, gente, é mulher preparada, muita experiência. Mas esse é o que você faz. Sim. Quem é a Vanessa na essência? Durante muito tempo na vida, quando as pessoas perguntavam para mim quem eu era, quem eu sou, eu Aham. sempre falava das funções, né? Eu também. Mas eu fui aprendendo que isso não sou eu. Ah, E para as pessoas, às vezes, que não são evangélicas, elas entendem que isso é uma conversa de crente, né? Mas isso é uma conversa de quem tem convicção da salvação. Então, independente das minhas funções, que são várias, que a gente que é mulher, né, Cléo? A gente faz tanta coisa, sim. até por demais, Aham. mas eu sou a princesa do Senhor. Ai, uau. Eu sou filha amada de Amém. Deus. O meu pai, sempre quando eu vou ministrar para as mulheres, assim, nas igrejas, sempre falo que o meu pai ele é o rei dos reis, o senhor dos Amém. senhores. Eu sou uma embaixadora do meu pai aqui na terra, eu sou uma cidadã do céu e vivo aqui na terra enquanto meu Deus permitir, mas eu sou crente. Eu sou lavada e remida no sangue de Jesus, sou a Amém. princesa do Senhor. É Amém. isso que eu sou, Amém. nada mais além disso tudo. Gente, que É, definição linda. é, Então, estou ao lado de uma princesa e eu também sou princesa. sim. Você é? Sou princesa amada do Pai. E é tão bom quando a gente é curada e entende o quanto que nós somos amada, né? E não É. é só da boca para fora falar assim, eu sou filha amada do Pai. Mas será que a gente vive, né? Porque isso foi o que eu vivi por muito tempo depois de começar a falar que era daqui para fora. E aí depois eu comecei o Espírito Santo a me questionar. Mas você está tendo uma vida assim, assim, assim. Será que está sendo isso mesmo? Então eu fui aprendendo a ser essa pessoa de verdade, não só de falar uma filha amada do Pai, mesmo passando por luta, mesmo passando sendo curada ainda, como eu sei que você também, nós, Sim, enquanto aqui sim. estivermos, né? Mas é isso que nós somos. Vanessa, a nossa história importa e a gente vai começar pela sua história. Sim, Conta um pouquinho quem é a Vanessa. Você pode começar da onde você quiser, do ponto que você quiser, que você acha que faz sim, sentido. sim.
Eu fiquei muito feliz, Cleo, de vir aqui hoje, Aham. porque eu creio que a gente que tem Jesus, a gente precisa dar testemunhos. Porque o nosso testemunho, ele fortalece uma outra mulher. Uhum. Fortalece quem estiver nos assistindo, quem vai ver esse vídeo depois, aonde que essa palavra chegar. Essa palavra ela é rema, ela é vida e ela tem poder para transformar vidas. Então, eu acho que eu e você, nós estamos aqui porque a gente quer que vidas sejam curadas. Então, assim, eu vou pegar minha história, mas é na vida adulta. Eu sou nascida e criada no lar evangélico, minha família é toda da Assembleia de Deus, né? Mas quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui trabalhar na Igreja Batista de Alagoinha, e lá em Belo Horizonte. E depois de alguns anos, eu me tornei membro da igreja. Eu fiquei mais, quase 30 anos na Lagoinha. E durante 15 anos eu fui pastora. E o que, que aconteceu comigo? Eu, como fui nascida e criada no evangélico, e os pais da gente, muito rígidos, né, em cima de doutrinas da igreja, eu entendia que tudo que eu recebia de Deus é porque eu era, fazia as coisas da forma certa. Então eu era crente, eu jejuava, eu orava, eu nunca fui para o mundão, eu nunca fiz as coisas que geralmente os jovens fazem, eu nunca me desviei. Então, assim, eu merecia ter o melhor. Ah, porque eu era muito boa. Você me define, E, você me define como eu era antes também. sim, eu achava assim, nossa, Deus deve falar assim, parabéns, Vanessa, você é nota 10, entendeu? E eu pensava assim, nossa, quando Jesus voltar, eu vou ser arrebatada, ou se eu morrer, eu vou para o céu, eu devo ficar lá junto com os apóstolos, assim, porque eu sou muito crente, assim, entendeu? Eu sou boa. E aí, quando alguém cometia pecado, como qualquer tipo de pecado, que são os pecados que às vezes as pessoas julgam mais, roubar, adulterar, ter relação sexual fora do casamento, e eu achava assim, nossa, eu não faço isso, eu sou, nota 10. E aí, eu me casei. E eu casei com quase 30 anos e eu era virgem, nunca tinha feito nada fora do relacionamento considerado correto pela palavra, pelos meus pais. E eu amava o rapaz que eu casei, muito. Então eu pensava assim, nossa, eu vou ter um casamento perfeito. Ele era da igreja Sim, também. da igreja, nossa, todo mundo crente. Eu Aham. pensava, isso vai ser tudo bem, né? Porque eu fiz tudo certo, então vai dar tudo certo. E eu sempre com uma boa profissão, eu trabalhava na escola da Lagoinha, eu era coordenadora, depois eu fui ser psicopedagoga, eu me especializei em terapia de família e fiz uma pós-graduação nessa área, fui trabalhar no consultório com a Suzy Valadão, uma pessoa maravilhosa, que hoje está na eternidade, mas é uma mulher referência pra gente. E assim, caminhando tudo muito bem, meu casamento, todo mundo passa por problemas, lutas no casamento, não tem quem não passe, e eu vivi as minhas lutas até que aconteceu que meu casamento acabou. Nós tivemos um problema de adultério, não cometido por mim, mas pelo pai dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, o Davi e o Isaac, e depois daquilo, meu casamento acabou. E quando o casamento acabou, acabou também a minha vida. Eu morri. Por mais que por lado de Imagino. fora parecia assim que estava tudo bem, porque eu administro muito bem essas coisas, mas eu estava assim, eu literalmente morri. Então eu entendi na Bíblia quando a palavra de Deus fala assim: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Jesus fala isso. Uhum. Eu pensei assim, né? Porque como que um morto pode enterrar o seu morto? Porque ele está um vivo morto. E foi muito difícil, porque eu tinha muita participação na televisão, na rádio, eu viajava para fora do país, nos Estados Unidos, Europa, pregando. Eu liderava, e como lidero até hoje, o Ministério de Cura, o Curados para Curar, que é uma parte maravilhosa da minha vida e meu ministério. Então, quando aconteceu isso, ainda mais dentro da igreja, eu pensei, se a minha vida acabou. Então, de repente, pode ser que tenha uma mulher nos assistindo e ela esteja, né, passando pelo processo de divórcio. Existe vida depois do divórcio. E Jesus, ele cuida de nós, ele levanta aquela que cai. E eu lembro que quando aconteceu isso tudo, já tem 6 anos, a igreja me acolheu, os pastores me ajudaram, e eu continuei na igreja, nunca me tiraram nenhuma oportunidade por causa disso, sempre fui muito querida lá na Lagoinha, mas eu mesma não me amava mais. E eu ficava assim, eu que pregava tanto sobre o perdão, comecei a ter muita dificuldade de perdoar o pai dos meus filhos, mas muita dificuldade mesmo, porque eu pensava que eu não merecia aquilo, ninguém merece isso. E depois, quando eu consegui entrar num processo de perdão para o pai dos meus filhos, eu comecei a não me perdoar. E eu falava assim, como que eu deixei uma coisa dessa acontecer? Por que que eu não via? Porque existem mulheres que estão casadas e o marido, por algum descuido, alguma fraqueza, ou a da mulher, comete um adultério. Mas eu não aconteceu isso comigo, foram várias traições. E eu ficava assim, então eu não sou bonita, eu sou feia.
Então eu tive problema com a autoestima, eu olhava no espelho, eu achava que eu era muito feia, muito branca, muito magra, tudo. E eu fiquei sem autoestima, com sentimento de muita rejeição, de solidão, eu fiquei muito desamparada. Mas um dia, Cleo, num momento de muita dor, passando assim, os médicos achavam que eu tinha lúpus, depois achavam que eu tinha câncer, porque quando você fica muito mal emocionalmente, o seu corpo começa a gritar. E meu corpo começou a berrar. Ele não gritava, não, ele berrava. E eu tive um cisto, que eu quero contar esse testemunho aqui, que é o cisto de Tarlov. De repente, tem algum médico que vai te assistir, ou alguma mulher que está cometida por esse problema. O cisto de Tarlov dá em pouquíssimas pessoas no planeta. E ele é um cisto que ele não desenvolve muito. O cisto que eu tive, ele cresceu tanto, 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 que a minha médica, ela chama Vanessa Cristina, ela é de Belo Horizonte, eu cito ela aqui com muita responsabilidade, ela tem tudo que se refere a essa enfermidade que eu passei, porque eu tive que passar pela cirurgia, ele cresceu muito, tive que fazer a cirurgia, perdi muito sangue, perdi meus cabelos, fiquei com o cabelo ralinho, fiquei muito magrinha, mas um dia eu voltei para fazer exame com a doutora Vanessa, ela me chamou e falou assim, Vanessa, eu preciso de contar uma coisa para você. Ela falou assim, você lembra quando você estava na sua casa em recuperação, que a minha secretária te ligou e pediu os seus exames todos e pediu autorização para eu usar? Falei, se lembro. Ela falou assim, eu ganhei o Congresso Nacional de Medicina aqui no Brasil por causa do seu problema. Falei, o que aconteceu? Ela falou assim, Vanessa, aquilo nunca podia ser Tarlov. Porque o Tarlov, ele tem uma medida, e o seu cresceu muito, porque você estava muito estressada no processo de divórcio, muito triste, e ele foi crescendo. A gente nem te contou, porque a gente sabia que você ia ficar muito agitada. Aquilo não tinha como ser Tarlov, aquilo era um câncer. E quando os médicos foram fazer minha cirurgia, Cleo, na ressonância magnética não apareceu isso. Quando eles tiraram o Tarlov, que estava por cima, por baixo tinha 2 tumores. Então, o meu médico, ela entrou na sala depois da cirurgia e falou comigo assim, Vanessa, eu estou com um pedido aqui que nós pedimos a biópsia de 2 tumores, mas fica calma, que não é nada não. Imagina você falar isso para um colérico, né? Fica calma. Vai para casa, vai dar tudo certo, não vai dar nada não, mas a gente tem que avaliar, porque tem 2 tumores maiores, assim, debaixo de onde estava o Tarlov. Minha tia Nilda, que é uma mãe para mim, porque Jesus levou minha mãe para a eternidade, ela vai assistir esse vídeo depois, sabe? Minha tia é uma bênção. Eu até escondi da minha tia o pedido que o médico deixou comigo de diagnóstico, né? E eu fiquei 15 dias na minha casa, falando com Jesus assim, Jesus, muda o meu diagnóstico. Jesus, eu não posso ter câncer, porque eu não posso adoecer, porque eu que cuido dos meus filhos. Jesus só tem poder para entrar lá e trocar esse diagnóstico, Jesus, faz alguma coisa. E eu fiquei 15 dias passando muito mal em casa, as minhas amigas da igreja revezando, manhã, tarde e noite lá em casa, cuidando de mim, porque foi na época muito ali do Covid. E aí eu fiquei 15 dias calada, sem contar para ninguém, porque minha mãe tinha falecido, tinha 6 meses, Meu a minha Deus. família estava todo mundo muito abalado, meu pai muito abalado, e eu falei assim, eu não vou contar para ninguém, eu vou contar o testemunho de vitória, eu não vou amolar meu pai com isso, não vou contar para minhas irmãs, não vou contar para minha tia. E eu lembro que eu ficava assim no meu quarto e tinha uma porta de frente que era o corredor. E eu vi o Davi e o Isaac passando e eu falava assim, Jesus, o Senhor falou para mim que os meus filhos é herança do Senhor para mim. Não vai ter outra mulher para cuidar dos meus filhos. Não aceito porque a tua palavra diz. E eu sempre falo que é muito importante a gente conhecer a Bíblia, E porque a gente declarar ela, né, pra declarar a palavra. A palavra diz que o Senhor é meu pastor presente e Jesus presente nada me falta. A Bíblia fala que Jesus levou na cruz as minhas enfermidades, pelas pisaduras dele eu sou curada. Eu vivo pela palavra. Aí tem gente que fala assim, mas tem gente que não é curada. Então, porque Deus tinha um outro propósito, mas na minha vida eu queria a cura, porque eu queria cuidar dos meus filhos. Quando deu o 15º dia, eu chamei o Davi e falei assim, Davi é meu filho mais velho. Ele Hoje tinha ele quantos tem... anos, eles? Isso tem 6 anos, Davi fazia 18, ele tinha 12. E o Isaac tinha 8. Super pequeno, ganhei. Chamei o Davi e falei, Davi, entra aqui para a mamãe, né, no Hermes Pardini. Eu preciso de um resultado de um exame. O Davi não sabia de nada, toda alegria, pegou meu celular. Quando eu abri, assim, tudo negativado. Falei, então era tudo bom para mim? Então eu não tô com nada, eu tô ótima. E eu fui levar o meu resultado do exame para o meu médico. O médico que fez a minha cirurgia. Era um médico grandão, quase 2 metros. Aí eu fui lá para levar o resultado para ele. Quando eu entrei na sala, ele falou assim, me dá um exame. Aí eu entreguei, estava na mão dele. Ele estava de máscara.
Aí ele tirou a máscara, ele saiu de trás da mesa dele, ele me levantava e ficava assim, yes! Uau! Yes! Aí eu não entendi até então por que era tanto yes. Ele, meu Deus, yes! Vai viver em paz, Vanessa, que ótimo! Mas depois que eu fui na doutora Vanessa, é que a doutora Vanessa me contou que esse yes é porque toda a equipe que estava comigo estava com muito medo do câncer. Meu Deus. Então, assim, o Deus que nós servimos, Cleo, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele faz que toda maldição vire bênção e que tudo coopera em favor de quem ama o Senhor. Amém. Então, assim, eu sei que muitas pessoas que te assistem podem estar passando por enfermidade, passando por divórcio, por rejeição, por solidão, mas o Jesus que nós servimos, ele sara, ele cura, ele transforma, e Jesus mudou o meu diagnóstico. Tanto que a médica falou assim, Vanessa, eu quero te dar toda a documentação, porque você prega em muitas igrejas, que ela me acompanha nas redes sociais. E você tem que provar isso com o meu relatório, porque pode ter algum médico e a pessoa não vai nem acreditar nisso. Ela falou assim, pode contar em todas as reuniões que Jesus, então, já é Jesus, porque ela não é crente, foi Jesus, então, que fez isso, porque não tinha lógica, e ela ganhou. Então, assim, o Senhor me livrou disso. Uma vez o médico achou que eu tinha lúpus, porque eu sofria tanto por causa de casamento, sofria por causa de divórcio. Eu não casei para isso. Eu casei para ser casada para sempre. Mas a Bíblia fala que Deus permite o divórcio pelo coração duro. E em caso de adultério, você tem essa liberdade de tomar uma decisão. E no meu caso, não foi um adultério, foi vários adultérios. Eu não dei conta daquilo. E muitas vezes a gente que é crente, a gente pensa que só porque a gente é crente, a gente tem que dar conta de tudo. E tem situação que nós não precisamos de dar conta. Nós podemos pedir a Jesus para nos sustentar. Exatamente. Então, assim, eu tenho muitas histórias, mas essa, assim, eu quero deixar aqui para vocês no podcast, porque eu sei que muitas mulheres vão te assistir. Não tem enfermidade que Jesus não possa curar. Sim. Não tem vida nova que Jesus não possa dar. Vai fazer 1 ano que Jesus me deu o meu marido hoje, que eu rezei. O Senhor restituiu a minha família. Então, eu sou uma mineira morando aqui em Goiânia, né? Meu marido é goiano. Recém-chegada, né? Recém-chegada, 6 meses. E já estou aqui com você. Amém! Você já sabe, né? Como será essa nova fase. Vanessa, e parece que tem quantos anos mesmo que você falou que tem de casada? Vai fazer 1 ano. 1 ano. Eu até preciso beber uma água. Já chorei, já engoli o choro. Às vezes a gente olha e acha que a nossa dor ela é grande, né? Mas sempre vai ter alguém que está sofrendo, está passando por coisas, às vezes até pior do que a gente. E é como a Vanessa começou aqui. Ela está aqui sentada, ela aceitou o convite porque ela acredita no poder do testemunho. E Vanessa, um pouquinho do que você já contou tanto da sua história, e grande parte dos acontecimentos foram acontecimentos tristes, mas eu vejo, e eu tenho certeza que também você vê isso, como um grande preparo do Senhor. Porque você tem um chamado, você tem vários chamados, propósitos, né, do Senhor, mas um forte, que é o que você vai, no decorrer do podcast, falar, que é sobre cuidar de mulheres, né, que é um trabalho já, o Curadas para Curar, Sim. que já tem muitos anos. Quando você contava a sua história, eu fiquei imaginando como é estar na sua pele, você pastora, já era alguém profissionalmente que cuidava de famílias, reunião de mulheres, enfim, esse contexto todo, e de repente você é levada a ser provada exatamente na área onde Deus te usava. Sim. Abre ou abriria brechas para questionamentos, para dizer eu não quero saber disso, se revoltar contra Deus, dizer se Deus não existe, eu não quero mais isso, abriria brechas para N possibilidades que você poderia tomar de atitude naquele contexto. Mas você decidiu, mesmo achando que não estava vivendo, mas você decidiu permanecer acreditando no pouco, não no sentido de ser pouco significante, mas no pouco que te restou, que era a palavra, os seus filhos, alguns familiares. Resumindo, Deus. Sim. Né? Cleo, tô lembrando de uma coisa, posso contar? Claro. Uma vez eu fui convidada para pregar numa igreja, era uma igreja muito grande, um congresso de mulheres, uma cidade chamada Nova Lima, bem próximo de Belo Horizonte. E eu estava muito triste porque tinha acabado de perder minha mãe e eu sabia que eu ia ter que fazer a cirurgia.
E eu tenho uma amiga que é médica, e ela falou assim, Vanessa, isso não parece nada Tarlov, isso parece câncer. Então eu estava bombardeada pela hipótese do câncer, sabendo que os médicos não estavam me contando tudo, mas levando a mensagem da cruz. Porque o poder do Senhor, ele se aperfeiçoou nas nossas fraquezas. Sim, sim. Eu podia estar até morta dentro de mim, mas Jesus ressuscitou a Lázaro, tinha muitos dias que ele tinha morrido. Então Jesus também me chamava para fora. Então ele podia me ressuscitar, como ele me ressuscitou, emocionalmente falando. E eu fui chamada para pregar nesse congresso. Olha o que aconteceu. Isso tem nas redes sociais que eu vou te falar. Eu fui pregar e eu estava num altar enorme. E eu falei assim, Jesus, eu só vou aqui porque eu não posso. Era a pastora Marli, hoje eles são pastores da Igreja Batista de Lagoinha, em Recife. Depois eu vou passar para ela assistir esse podcast, que ela é uma benção, a pastora Marli. E eu falei assim, eu vou pregar só se for com o Senhor. Será que o Senhor pode subir no altar comigo mesmo, assim, hoje, de verdade? Porque como é que eu posso pegar na situação aqui? O que eu vou falar? E eu fui pregar, Cleo. E na hora que eu estava andando no altar, eu senti que tinha alguém andando junto comigo. E daí eu comecei a olhar, achando que tinha alguém me filmando. E eu não gosto que põe câmera no meu rosto, essas coisas que eu estou pregando. E eu falei, gente, tô ficando doida, tem alguém andando comigo. Aí, de repente, eu olhei pra frente e a moça da mídia, ela tava colocando assim a câmera no meu rosto, mas ela balançava a câmera. E ela parecia nervosa. E ela até me desconcentrou um pouco. E ela cutucava a menina que tava do lado dela, ficava balançando a câmera assim pra mim. Falei, gente, o que tá acontecendo? Eu pregando, vendo tudo isso acontecer. E eu tava sentindo muito o poder de Deus na pregação. Muito, mas muito mesmo. Quando terminou o culto, Cléo, a menina da mídia me chamou, falou, pastor, vem cá. E eu não queria ir, porque eu queria terminar e voltar para casa. E aí ela falou assim, não, senhora, a gente tem que conversar com a senhora, aconteceu um negócio aqui. Ela falou assim, que na hora que eu estava pregando, ela estava me filmando, e a câmera dela novinha. Ela colocava a câmera em mim, brilhava tanto que ela não conseguia me filmar. Ela colocava a câmera em outra pessoa, a câmera estava normal. Ela virava a câmera para mim, estava brilhando, colocava em outras pessoas, estava normal. Eu tenho esses vídeos lá em casa. E nesse dia ficou muito nítido que o anjo estava comigo ali. E brilhava, eu tenho vídeo, brilha, 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 colocava outra pessoa, não brilhava. Aí uma amiga minha que mexe com essas coisas, eu mandei para ela, ela falou assim, não tem máquina nenhuma estragada não. Você não pediu para o anjo pregar com você? Isso também é um outro testemunho, porque assim, muitas vezes, quando a gente está passando pelo deserto, um problema com o filho, no casamento, nas finanças, a gente nunca está sozinho. Não. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Sim. E Deus não precisa da sua força nem da minha, porque a nossa força é nada. Mas é na força de Deus que eu fui pregar aquele dia, e foi tanta unção, foi tanto poder, e eu estava assim, minha mãe com divórcio, minha mãe tinha acabado de falecer, com diagnóstico. Tem momentos da nossa vida que a gente passa por muita tribulação. Sabe? Não é porque você é crente que você está imune à dor, não. Jesus falou assim que neste mundo a gente teria aflição, mas que é para a gente ter bom ânimo. Isso tudo faz parte do passado. Eu não estou com mais nada disso, mas hoje eu tenho outras demandas. Sim. Mas é de luta e de glória em glória que a gente vai chegar na glória. Exatamente. De vitória em vitória que a gente vai chegar na glória, né? Então, assim, é bom as pessoas ouvirem isso, porque pode olhar para você é uma moça linda e pensar assim, nossa, a Cleo, ela não tem luta. Eu tenho certeza que você tem. Porque nós somos provadas em todos os momentos da nossa vida. Sim. Mas que a gente queira ser aprovada pelo Senhor, entendeu, Cleo? Muitas vezes a gente quer ser aprovado pelo pastor, né? A gente tem o pastor Abinaí, estava hoje falando pro meu marido que passou um gracinho o pastor Abinaí, mas o pastor Abinaí, já amo eles assim demais. Você olha, você quer agradar o pastor, você agradar a líder do seu grupo de crescimento, da sua célula, né? Do florescer, que você é líder do florescer. Sim. Não, a gente tem que preocupar em agradar o Senhor e sermos aprovados por Ele. Porque luta todo mundo vai ter. Sim. E tem vezes que parece que o anjo manda as lutas só na casa da gente. Podia mandar um pouquinho lá na sua. Mas ele resolve mandar na da gente. Mas a gente vai ser aprovada pelo Senhor. E falar em luta, você começou dizendo que lá antes você achava uma pessoa certa. Eu também pensava muito isso. Quando eu via assim o que acontece, né? Algum escândalo, alguma coisa com alguém que era da igreja, que traiu. Eu falava, isso não era nem crente, isso não tinha nem caráter. Eu falava, mesmo, sabe? Sim. Enfim, todas essas situações que aconteceram, você percebe que ali Deus também estava trabalhando isso. Era esse orgulho. Isso é vaidade. Eu falei isso, Vanessa, no primeiro, inclusive, quem está chegando no episódio, no podcast, na verdade, por esse episódio, faz muito sentido você assistir o primeiro e o segundo. No primeiro e no segundo, Vanessa, eu sentei aqui sozinha
E eu contei, não deu para eu contar porque é uma jornada, mas eu fui pegando pontos da minha vida de muitos baixos, e eu trouxe nesses episódios e eu compartilhei um pouquinho da minha história onde eu falava sobre isso. Eu percebi que o orgulho, tudo se resume no maldito do orgulho. Eu falo que ele é igual um bambu, a gente tem que cortar ele todo dia, porque todo dia ele Todo brota. dia. É. E quando eu estava vivendo aqueles processos, eu pensava assim: não, mas isso eu sempre fiz lá da minha mãe, do meu pai, eu sou a filha que não desviou. De tudo que eu passei, eu fiquei na igreja, eu não fui pra balada, eu não fumei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu sou honesta e não sei o quê. E por que isso? É porque a gente só esqueceu de um detalhe, que Jesus veio para os pobres, para os miseráveis, para os pecadores, para os improváveis. Exatamente. A gente só esqueceu dessa parte. Exatamente. E que nós somos essas pessoas. Exatamente. Então, não tem nada que você faça que você vai conseguir provar para Deus que você merece alguma coisa. Nós não Sim. merecemos nada. Sim. E hoje eu reconheço o meu lugar de toda a dependência de Deus. Eu não sou nada. Olha, sabe uma coisa que eu não tenho? É julgamento, ficar julgando as pessoas. Assim. A gente aprende, né? Aquele que foi muito perdoado, ele aprende a perdoar. Mas nesse meu contexto, o Senhor foi me ensinando. Ele falou assim: deixa eu te falar o que é orgulho. Você é muito orgulhosa. Eu lembro que eu li um livro da Brené Brown, eu não sei se você já leu esse livro. Título. A Coragem de Ser Imperfeito. Eu já ouvi falar do livro, nunca li. Esse livro é maravilhoso, depois da Bíblia, né? Porque a gente vai lendo esses livros seculares e você só vai vendo que a Bíblia já falava sobre isso e aquilo só está sendo dito de uma outra forma. Então, eu fui aprendendo a lidar com aquilo, com o meu eu orgulhoso, e o Espírito Santo entrou. Então, eu vejo hoje que todos os processos que eu passei, que doeram muito, estava exatamente tratando o orgulho. E dói. Só que até nos nossos fracassos, nas nossas dores, o Senhor tem propósito. Tem. Porque tem muita gente também, Vanessa, que talvez vai passar por isso e não vai entender que o Senhor estava trabalhando o orgulho. Tem muita gente que vai passar por esses processos e não vai aprender a ser dependente. Então o Senhor pega uma pessoa, e aí falando de mim, uma pessoa que eu até comentei com você ali nos bastidores, como eu me via muito na pele de Pedro. Muito. Era tanto que um dia eu estava assistindo The Chosen, lá assim como quando lançou, e aí tem uma cena na hora que ele faz aquela pesca maravilhosa, e eu com a cabeça de empreendedora, né? Uau, conseguiu pegar aquele tanto de peixe, vai pagar os impostos, tudo que ele devia, ainda sobrava para ele continuar empreendendo o resto da vida. Ele vira para o lado, Jesus fala, vamos? E ele larga tudo e vai. Eu lembro da cena, Vanessa, eu estava limpando a sala da minha casa e assistindo essa parte. Eu parei, eu chorei com a vassoura na mão. Eu chorei, Vanessa, eu chorei. E aí eu dizia assim, não, eu quero acreditar que não é Deus que está aqui tocando em mim desse jeito. Não, não pode. Será que vai acontecer comigo igual aconteceu com o Pedro? Mas aconteceu. E esses processos faz isso na nossa vida, né? Então, se você está passando por processos, independente de que área seja, né? Na vida da Vanessa foi em várias áreas, na minha também, mas eu não sei em que área você está passando por dificuldade, mas saiba que Deus tem propósito em todas as coisas. Amém. E a melhor coisa que se possa fazer nesse momento é parar e olhar para si. Estudar a Bíblia, orar, mesmo sem força, se joga no chão, grita, se não tiver palavra, só chora. Mas o Senhor, Ele vai te dar clareza no Espírito. Ele vai ampliar a sua visão, Ele vai te dar discernimento e Ele vai mostrar os pontos, as brechas que precisam ser tampadas, os muros que precisam ser erguidos. E aí, você é curada e preparada para o próximo nível. Para o próximo. Né? E assim, essa questão que você falou, né, no início que eu falei, eu achava que eu era boa demais, e tudo certinha e que não ia acontecer nada, isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Porque senão a salvação não seria pela graça. Sim, sim. A graça é imerecida. Anula o sacrifício de Anula o sacrifício de Jesus. E assim, não tem nada que você possa fazer que prova para Deus que você mereça a salvação. Sim. E eu achava que eu merecia o melhor. Tanto que aconteceu isso, eu ficava assim, mas o que eu fiz de errado? Eu não merecia isso, mas José também não fez nada, não. E ele foi julgado no buraco, foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, foi para cadeia, ficou lá preso, depois até que ele se tornou governador do Egito. O que ele tinha feito? Nada. Só um detalhezinho, né? Que ele foi contar para os irmãozinhos dele um segredinho. A gente tem que ter cuidado para não contar as coisas para qualquer pessoa, né? Não se refere à história de José. Mas ele não fez nada para merecer. E Jesus? O que Jesus fez para morrer na cruz?
Nada. Ele foi crucificado injustamente. Então, muitas vezes, a gente passa por injustiças na vida. Sim, Nem é tudo que a gente vive porque a gente merece. Mas sim, Deus tem um propósito em todas as coisas. E eu exatamente. tenho pedido ao Senhor para Ele me curar dia após dia, Cleo. Eu não posso dizer que eu sou uma mulher completamente curada, porque eu não sou. Eu também não. Mas eu estou no processo de cura e eu não quero ficar doente, porque quem não é curado acaba ferindo todo mundo, né? Sim. O curado cura, o ferido fere. Então eu peço ao Senhor para que Ele vá me libertando de mim mesma Aham. a cada dia e que aquilo que está em mim, que não confere com aquilo que a palavra diz, que o Espírito Santo me revele, porque às vezes a gente não tem nem consciência do tão ruim que nós somos, Sim. né? Você, Vanessa, faz hoje, profissionalmente falando, Uhum. atende famílias, Sim, atende individual também, mulher, homem, sim, nessa parte sistêmica, né? sim. Que leva muito o emocional, ou seja, eu falo que é o tripé mais importante, corpo, alma e Uhum. espírito. O que que você mais tem percebido nessa fase? Quais são as demandas que mais têm chegado até você? Você poderia compartilhar com a Posso. gente? Uma das coisas, Cleo, que a gente tem mais demanda é na área familiar. Se Sim. tem algo assim que o inimigo, ele existe, ele é real, Casamento, que ele você está dizendo? trabalha é no casamento, entendeu? Sim. E o inimigo, ele faz de tudo. Eu falo assim que o diabo, ele tem muitos defeitos, ele é totalmente defeituoso, mas tem uma qualidade, porque ele é muito trabalhador. E ele levanta toda hora, acho que ele nem Ele levanta, é que ele nem dorme, né? E focado. fica focado para destruir a nossa vida. Então ele vai para dentro dos casamentos. Eu creio que o casamento é um meio que Jesus criou para nos alinhar, sermos pessoas para ir morar no céu. Porque se tem algo que é muito desafiador, é o casamento. É ali que Sim. Deus vai te Sim, lixando, pra sim. você ficar fina para você morar no céu. Mas Satanás também entra. E ele, ali na relação, ele vai fazer sair para fora os traumas, porque todo mundo tem um trauma, tem um bloqueio, e ele usa a circunstância do casamento para trazer gatilhos para que as pessoas se desentendam, para que os Uhum. problemas emocionais saiam todos para fora. Então, assim, é muita confusão dentro dos casamentos, muitas desavenças, muitos adultérios, muita falta de lealdade, entendeu? Se a maior parte é sobre isso. E depois do advento do Covid, muitas pessoas ficaram muito assim ansiosas e depressivas, sabe, sem muita direção, e isso traz muito problema também para o casamento. Então, a minha maior demanda, ela é familiar. Entendo. É. E como que você tem visto essa questão do emocional e espiritual? Contextualizando um pouco melhor. Quando eu fiz neurociência, até estava comentando contigo, eu descobri através da ciência várias crenças que eu tinha, traumas, ou seja, uma resposta que eu dei errada para uma emoção não atendida naquele momento, Uhum. que isso é um trauma, né, e N circunstâncias que eu fui aprendendo, estudando, e eu consegui, aí eu quero saber de você como uma profissional, uma pastora que usa esses 2, né, tanto a ciência, as emoções aqui, quanto o espiritual, como que você vê a junção dessas 2 atuação? Porque no meu caso, e aí pode ser um caso isolado, eu tive muita mais, digamos assim, uma facilidade, porque eu vivi muito tempo da minha vida tentando não estou dizendo que isso não seja o correto, até porque no final terminou sendo a minha cura veio através da oração, do jejum, do estudo da Uhum. palavra. Mas eu fiquei antes buscando só no espiritual coisas que eu não consegui. Mas quando eu fui estudar, quando eu fui descobrir nas emoções como funcionava, da onde veio aquela dor, por que que eu tinha aquele comportamento. Eu lembro que um dia eu estava na sala de aula e o professor começou a destrinchar como que começa uma crença limitante. Aí ele voltou para aquela parte do amor, que são os 3 pilares mais importantes. Se sentir amada, se sentir pertencente, tudo isso, né? E aí ele foi voltando, Vanessa, caiu uma ficha, assim, que eu lembro que eu chorei na sala de aula, eu lembrei, é como se tivesse no meu subconsciente e viesse essa imagem para o consciente no momento. E eu me vi aquela criancinha, o dia onde eu estava, a roupa que eu estava, a situação que aconteceu, e eu falei, meu Deus, é por isso que eu não me sinto amada, é por isso que eu fico sempre
tentando, dizendo sim para todo mundo, tentando carregar o mundo nas costas, agradar todo mundo, porque eu não me sentia pertencente. Algumas situações que acontecia e a minha criança se sentia rejeitada, não amparada, não protegida. Ela cresceu, a pessoa virou adulta, mas essa criança sempre dizia: eu preciso ser forte para me proteger, porque quem me devia proteger não me protegeu. E isso me trouxe várias situações positivas, porque me fez ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa focada, uma pessoa que quando idealizava algo tinha força para realizar, para ir fazer, ótimo. Mas por um outro lado, a intenção de como eu fazia isso, na maioria das vezes estava errada, porque eu queria fazer para provar para o outro e aquilo foi me machucando. Então, eu nesse dia em sala de aula, eu descobri o que aconteceu? Eu dei um significado, demorou um tempo, é claro, aí entrou o espiritual. Porque no momento eu não conseguia perdoar, eu era uma criança tão pequenininha, eu não sabia nem decidir sobre isso, por que Deus, por que o Senhor permitiu isso, porque é isso que você falou, às vezes a gente passa por um processo que a gente, né, que era propósito de Deus mesmo, não foi a gente que fez algo errado. E eu me via nessa situação desta forma. E aí, orando, foi um processo muito intenso de oração, de pedir, Deus tem misericórdia, me ajuda, eu não sei o que fazer. E o Senhor me curou. Hoje isso é muito claro para mim, aonde começou, o que aconteceu, eu fui curada, eu sei o propósito, sei tudo. Mas na minha vida foi maravilhoso quando eu encontrei. E eu sei que às vezes é difícil ainda, apesar de eu perceber isso está muito presente nas igrejas hoje. Eu não sei como era na Lagoinha, lá em BH, mas na nossa igreja, no sentido geral, no Pará, onde eu morava e aqui, às vezes eu tinha dificuldade de ver isso sendo falado no encontro de mulher, por exemplo, sabe? De falar, olha, o que é isso? O que é emoção? O que é um trauma? O que é uma o que eu tô sentindo? Tem gente que sai dando patada ou se isola e não sabe nem qual é o nome do sentimento. Se é uma rejeição, se é uma tristeza, se é um medo, eu não sei. Eu só sei que sinto, mas eu não sei o que é, não é verdade? Então, eu percebo que, apesar de termos melhorado, ainda temos muito que melhorar com relação a isso. Qual que é a sua opinião por atuar nessa área sobre isso? Eu vou pegar uma fala sua, nunca, jamais desmerecendo o trabalho das terapias, da psicologia, da medicina, do psiquiatra. Muito pelo contrário, a gente tem que valorizar todos os profissionais envolvidos no processo de cura emocional, né? Sim. Mas você viu o que você falou? Jesus me curou? Sim, foi ele. Então, Lá eu descobri. você descobriu, mas você disse que Jesus te curou. Sim. Eu também quero te dizer que Jesus me curou e que Jesus está me curando. Eu já fiz muitas terapias na minha vida. Inclusive, eu passei por um processo de TAG, que foi o transtorno de ansiedade generalizado. Na época, eu passei isso tudo que eu estou contando aqui para você. E eu fui no psiquiatra, precisei de tomar remédio, muito remédio. E um dia o médico falou comigo assim, Vanessa, esse cara lá de cima, porque ele não era crente, falou assim, realmente cuida de você. Porque eu estava conversando aqui com os meus colegas, a gente estava falando de você, que a gente até trabalhava no mesmo prédio, eu tinha um consultório no mesmo prédio que o meu médico me atendia. Eu nunca vi uma pessoa com diagnóstico que nem o seu, Vanessa, fazer o que você faz. Ele indicava vários pacientes dele para fazer atendimento comigo, de mentoria, que eu quero falar que eu faço isso. E aí, teve uma consulta que eu não voltei mais, porque eu falei, gente, se o médico, o psiquiatra, ele está me pedindo isso, realmente eu estou bem, porque foi diminuindo a dosagem dos meus remédios, e por fim eu fui sendo, eles fizeram um desmame para mim de medicação. E eu não dormia à noite, sabe, de tanta ansiedade. Hoje, assim, eu acho que eu encostar ali, eu tô dormindo, entendeu? E eu lembro que uma das consultas ele fez com a mão assim, meu médico, falou assim, Vanessa, eu queria que antes de você sair daqui hoje, que você orasse por mim. Uau. Eu estou com um problema, e depois eu descobri que ele tinha problema com alcoolismo, sabe? Então, eu orei para ele. Então, eu posso dizer, da mesma forma que você está dizendo, que Jesus me curou. Mas Jesus, ele pode nos curar por um milagre. Se a pessoa, por exemplo, está no processo de depressão, ansiedade, transtorno do humor, bipolar, né? Jesus pode curar você imediatamente, mas Jesus também pode usar os médicos, ele pode usar um psicólogo, ele pode usar a medicação. Sim. Eu vejo que nós somos corpo, a gente tem que cuidar muito bem do nosso corpo, a gente tem que cuidar da alma, que é a sede das nossas emoções, e cuidar da nossa vida espiritual. Eu vejo isso como um combo. E eu entendo assim que a terapia sistêmica, ela trabalha muito, Cleo, com a questão dos seus antepassados, da sua origem familiar.
E trabalha assim, eu vou atender uma pessoa, eu volto lá na infância dela. Você viu o que você falou? Que você lembrou na aula de algo que aconteceu na sua infância? A gente carrega a criança que um dia fomos dentro de um corpo adulto. Então, se lá na infância, um dia alguém falou com você assim, você é feia, você não vai dar conta, você é incompetente, ô menina burra, larga de ser lerda. Alguém maltratou você, lançou palavras malditas, sabe? Aquelas palavras assim, que hoje o pessoal dá até nome de bullying, né? E falaram, você não vai conseguir. Ah, você tirou nota boa só na prova de geografia, por que você não tirou de matemática? E vai inculcando que você não é capaz, que você não é inteligente. São palavras malditas que são lançadas sobre nós. Ou a pessoa sofreu um abuso psicológico, um abuso sexual. Quantas crianças passam por isso? Quantos adultos hoje já foram molestados na infância? Isso tudo, se não é tratado, quando você se torna um adulto, ele vai trazendo vários traumas para você. E aí você vai para a igreja e acha que está tudo bem, mas de repente, vamos supor que alguém te bateu, você sofreu agressão física. Aí você fala, não, já perdoei aquela pessoa, tá tudo bem. Mas de repente, você está assistindo um filme, aparece uma cena de agressão física, você está bebendo água, o copo até cai no chão. Porque você tem um trauma. E o que Jesus faz? Jesus nos cura através da nossa fala. O salmista Davi ele falou assim, eu me calei acerca daquilo que afligia a minha alma, e tem umas versões bíblicas que ele diz assim, né, meus ossos apodreceram. Então, a cura, ela vem quando você fala, você tem que falar com alguém, só que você não pode falar com qualquer pessoa, você vai falar com um profissional, com um pastor capacitado para fazer escuta, porque você precisa de cura, e existe um caminho para a cura, quando você conta para alguém, quando você consegue perdoar as pessoas que te feriram, quando você se perdoa pelos erros que você cometeu, mas tem que ter ajuda. Sim. Se você tem um problema emocional, seja de qual área for, e você não fala, você guarda aquilo e não fala, esse problema não vai sair não, porque é através da fala que nós somos curados. E essa é uma dificuldade muito grande, né? Principalmente no contexto religioso. Tem muito, dependendo, principalmente se for uma líder, alguém que está ali na liderança de mulheres, enfim, ou em outros tipos de liderança, e aí vem de novo o ego, porque tudo se resume nele. Ai, o que vão pensar de mim? Eu tô aqui, eu tenho que dar o exemplo, e agora? Como é que eu faço? Mas, eu acho que foi até a pastora Gláucia que comentou sobre isso. Mas, no final das contas, quem vai sofrer é você mesmo, que não fala. De qualquer forma, vai ser julgada, de qualquer forma, pode, né, ser julgada, pode ser criticada. O que a gente tem é que ter essa sabedoria de pedir ajuda para a pessoa certa e falar. Outra coisa, as mulheres que vão nos assistir, né, é que você não queira sustentar um lugar de muito poder. Esse lugar custa a sua saúde. Total. Custa tudo, porque por que eu tenho que ser perfeita? Por que um membro da minha igreja tem que olhar para mim e achar que eu não tenho problema, que eu dou conta de tudo, que eu sou a mais santa daqui? Por que eu tenho que sustentar esse lugar? Sendo que a gente sabe que isso é uma mentira, que não existe ninguém assim. Não existe família perfeita. Aliás, nunca vai existir. Eu sempre falo assim que família perfeita não existe. A família saudável é uma família que escolhe perdoar as feridas que ela mesma causou. Se você está casada, você vai ferir seu marido, Cleo. Sim. Eu vou ferir meu marido, mas aí, se existe amor, a gente vai lá e cura a ferida que nós causamos. Mas não existe família perfeita. Por que eu tenho que falar, eu sou pastora, minha casa tá maravilhosa? Que mentira! Você pode ser um pastor, uma pastora, você vai de vez em quando ter umas briguinhas lá na sua casa? Você vai achar ruim com alguma coisa com seu filho? De vez em quando vai ficar uns gritinhos também? Sim. Entendeu? Vocês vão ficar de mal e vamos continuar pra frente. Vamos orar, vamos perdoar e a vida segue. Por que eu tenho que sustentar esse lugar? E sendo assim, pelo menos na minha visão, na sua, eu acho que tem muita gente que ainda, infelizmente, não vê assim. Mas na visão de muitas pessoas, é até mais leve pra gente. Se eu estou sendo liderada, isso mesmo, se eu estou sendo liderada de uma pessoa que mostra suas vulnerabilidades, é claro, aquilo que se pode, né, ser compartilhado, Cleo, eu me sinto mais segura hoje. Cleo, isso quando é muito verdade. a minha pastora May, que eu amo tanto, que eu falo para ela que eu amo ela e me sinto amada por ela, porque é isso que eu sinto mesmo. Teve um dia que ela estava pregando e ela contou um negócio simples. E eu nunca, você viu o tanto que marcou, porque é um negócio tão simples e eu nunca esqueci disso. Ela diz, pastora, licença, já que a senhora gravou, a senhora falou e foi gravado, acho que eu posso também compartilhar, mas é um testemunho lindo. Ela disse assim, ela estava falando exatamente sobre isso.
Ninguém é perfeito. Nós somos o que somos porque Deus está em nós, porque Jesus está em nós. Aí ela disse assim, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu saí, peguei meu carro, fui à feirinha, essas feirinhas de rua, ela foi comprar um tomate, rapidinho. E aí, ela estacionou o carro num lugar, veio uma pessoa, ela foi lá, comprou o tomate, veio uma pessoa e estacionou de forma que fechou ela. E ela não conseguia tirar o carro, e ela ficou, e ela estava com pressa, e ela ficou ali, e ela, Senhor, tem misericórdia, e ela foi se irritando, e a pessoa não vinha para tirar o carro, e ela lá. E ela disse assim, e nesse dia eu irei tanto, eu fiquei tão assim, sabe? Mas ela ficou na dela, a pessoa chegou, tirou o carro bonitinho, foi embora, e disse assim, ó, eu não sou perfeita. Ela tem uns detalhes que eu não vou entrar aqui no mérito, mas o testemunho dela, ela contando aquilo para a igreja lotada, eu como ovelha falei, a minha pastora também fica irritada quando ela vai, sei lá, acontece alguma coisa no trânsito, não sei o quê. Normal. Quando você vê alguém falando, acertei nisso, não, isso, duvide. Não acredite, que não existe esse tipo de pessoa. Léo, depois que aconteceu essa situação terrível na minha história, que Jesus está transformando em bênção a cada dia, porque Ele me ama, né? E ama todas as mulheres que estejam passando por algum processo de luto do divórcio, processo de adultério. Jesus, Ele vai te dar uma saída, um escape, um livramento. Ele vai fazer. Amém. O tanto de mulher que me procura hoje. Entende? E as pessoas falam comigo assim, ô Vanessa, eu tenho coragem de contar isso para você, eu não tenho coragem de contar isso para ninguém. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa comum, eu sou normal, eu não estou num patamar acima de ninguém, não. E não cabe a mim julgar nenhuma pessoa, porque eu não sou Deus, esse papel não é meu. Jesus me manda amar as pessoas, ajudar as pessoas, acolher as pessoas. Deus não me manda julgar ninguém. Só que, infelizmente, dentro das nossas igrejas, as pessoas se acham juízes das outras. Sim. E aí prepara até um lugarzinho pra gente no inferno. Porque essa aqui vai pro céu, essa aqui vai pro inferno, e arruma um cômodo pra gente morar no inferno e acha que a gente vai morar lá. E as pessoas vão ter muitas surpresas. Porque às vezes aquela pessoa que você tá achando que tá condenada, ela vai morar com Jesus e quem tá julgando não vai. Porque o lugar de juiz não é meu, é do Senhor. E assim, então, toda a experiência que a gente passa, é por isso que é bom a gente dar testemunho, porque vai ter outra pessoa passando por aquela situação e essa pessoa está sofrendo, ela precisa de alguém para contar. Imagina você, uma mulher de Deus, poder ouvir uma história, dar um testemunho para essa outra pessoa que está passando por esse problema, um testemunho de vitória, orar, aconselhar. Por exemplo, eu nunca fui usuária de droga. Eu atendo pessoas que usam droga, mas eu nunca usei droga. Mas se eu tivesse usado, de repente eu teria até mais autoridade para falar. Sim. Eu nunca fui garota de programa, Cleo. Eu atendo garotas de programa fora do Brasil. Eu atendo várias, mas eu nunca fui. Mas se eu também tivesse sido, ou se tiver uma irmã que um dia foi, ela tem uma bagagem, porque ela passou por aquilo. Então, a dor traz pra gente autoridade. Com certeza. Sabe o que eu lembrei enquanto você falava? Jesus, ele pegou cada um frágil numa área, né? Que tinha uma deficiência que precisava ser ajustado numa área e para nos ensinar. Para nos ensinar. E hoje, com essas teologias do coach, essas teologias de prosperidade, as pessoas são instigadas a todo momento a andar com os bons, anda com os ricos, anda com os fortes, anda com os bem-sucedidos. Jesus só andava com os bagaços. Maria Madalena era prostituta, gente, olha o que ela virou. Sim. Aí você pega o Pedro, fedorento, vendendo peixe, xingando todo mundo, falando cada coisa horrorosa. Jesus transformou. O Judas. O Judas é outro problemático. E o Mateus, cobrador de impostos. Aí Jesus põe Mateus para ser discípulo, para ficar mais grave para quem não quer andar com gente fraco. Jesus ainda foi visitar Zaqueu. Eu preguei aquele dia isso lá na igreja, tanto que eu gosto. Além de pegar Mateus, pegou Zaqueu, que era pior que Mateus, porque o Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos. Jesus foi na casa dele, dormiu na casa dele, sentou na mesa com ele. Então Jesus veio para os fracos, para os pobres, para os miseráveis, para os improváveis. Jesus veio para mim e para você. Ele entra na nossa vida, ele transforma a nossa história para o louvor e para a glória do nome dele. Sim, exatamente. Gente, que bate-papo legal, hein? Daqui a pouquinho eu quero pedir aqui Ele tá me ouvindo? Tá, né? Daqui a pouquinho você traz para mim aquela... Eu preparei uma lembrancinha da CR para entregar. Chegou o momento. Tem um momento especial aqui. Enquanto chega aqui a nossa lembrancinha, eu quero pedir você que está assistindo... Eu amo assistir podcast fazendo as coisas. Eu não sei se vocês como eu. São como eu, né? Eu lavando louça, dirigindo, modelando, criando, estou eu ouvindo podcast. Talvez você esteja fazendo isso. Coloca nos comentários, por favor, o que você está fazendo.
tá bom? Também compartilha esse conteúdo, é muito importante que esse conteúdo chegue também na vida de uma outra mulher. Enquanto você vai fazendo isso, eu vou entregar aqui a minha lembrancinha, Vanessa. Cleo, que gracinha, muito Essa, obrigada. essa é uma lembrancinha da marca Cleo Rocha para Que você. lindo. A marca Cleo Rocha é uma bênção, porque foi um canal que o Senhor criou para que a gente pudesse acessar mulheres. Hoje, vendo tudo o que tem acontecido, até o podcast aqui, por exemplo, eu vejo o quanto o Senhor, ele, às vezes a gente está no processo e não entende, né? Mas desde antes ele já estava preparando tudo isso. Amém. E a marca Cleo Rocha é uma marca que patrocina o Café com Essência, que é o nosso projeto social da marca, projeto social espiritual, né? Porque isso aqui é uma obra missionária para alcançar a vida de pessoas. Então, receba essa Muito lembrancinha como obrigada. símbolo. Muito obrigada. Jesus te abençoe. Eu Amém. Amei. Tomara que Obrigada. você goste. Obrigada. É um colete que vai dar para você colocar por cima de camisas, para você pregar. Eu sei que vai dar para você montar a luz. Ô, Cleo, Ela é eu vou chique, abrir. gente. Ai, eu sou chique, gente. Essas mulheres de BH, olha, não perde nada para as goianas. O povo fala que a mulher goiana Essas goianas são muito Não, chiques. mas as mulheres de... as essas mineiras goianas também são. Ô, Cleo, eu vou abrir. Pode abrir. Alguém já abriu isso aqui? Se não abrir, eu vou ser a primeira. Eu disse para vocês que ela é diferenciada. A primeira que abre o presente. Eu abro. Se combinar, a gente já coloca. Cleo, como é E que se abre? você não gostar, você pode trocar também. Ô, Cleo, eu assisti as suas coisas. Achei maravilhoso. Olha que coisa linda. É um colete off-white. Ai, é minha cara. Que lindo. Obrigada. Eu amei. Tomara que Muito você obrigada. consiga formar vários looks com ele, que a gente Obrigada. vá com você, né? Você vai Lindo. ministrar, a gente tá indo lá te vestir. Eu vou vestir, vou postar no Instagram para divulgar para as minhas amigas. Amei. Lindo. Obrigada, obrigada. Eu amei. Ai, gente, é tão bom dar pra gente presente para Amei. pessoas assim, né? Ô, Cleo, eu sempre que coisa falo boa. assim, para as pessoas que me seguem, até nas redes sociais, né, eu falo assim, tem notícia boa te esperando. Aí quando eu vou pregar nas igrejas, quem me segue fala, tem notícia boa te esperando. E eu falo isso porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para quem o ama de verdade. Então, eu amo Jesus, eu creio que o melhor de Deus vai vir para mim. Eu já vivo o melhor de Deus hoje, porque eu tenho Cristo em mim, mas Ele prepara grandes coisas para nós. Então, hoje estar aqui com você foi a notícia boa do dia de hoje. Amém. Eu fiquei muito feliz de vir aqui, Amém. que Jesus possa abençoar muito a sua vida, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho aprovado pelo Senhor. Amém. E que esse podcast ele alcance assim, a vida de muitas mulheres e que muitas mulheres venham ser transformadas através do trabalho das suas mãos. Amém. Eu fiquei muito feliz, mais ainda que eu ganhei o colete. Amém. Gente, eu recebo todas essas palavras porque eu acredito no poder da unção, né? A Vanessa é uma escolhida do Senhor para Amém. cuidar de mulheres, para curar mulheres. Ela é um instrumento do Senhor Amém. mesmo que carrega essa unção. Então eu recebo tudo isso que ela Em nome falou, de Jesus. porque eu preciso dessa porção. Amém. Em nome de Porque Jesus. também tenho esse chamado, sei que não é fácil, demorou para eu aceitar, mas era só por questão de orgulho mesmo. Hoje eu sei que é um privilégio caminhar com Cristo e viver esse chamado, esse propósito que antes de eu nascer já tinha preparado. Olha que grandeza, Sim, que sim. preciosidade, né? Então eu recebo muito as suas palavras. Olha só, nós vamos caminhando para o fim, para onde estamos? Gente, a conversa está tão boa, passa rápido. Você Passa acredita? rápido, né? Já que passou uma hora? Já está faltando um minuto só. Jesus. Mas que bom ter você aqui. Eu quero que você me responda a última pergunta. Na verdade, a penúltima. Você falou para mim de vários processos que pareceu acontecer tudo pertinho do outro, que Foi. se torna ainda mais complicado, né? A perca da sua mãe, as traições, que uma traição ela desencadeia em várias coisas, Muita abandono, coisa. tantas coisas, divórcio, a doença, né, o câncer, fora as outras, a depressão, tantas coisas que você passou. Qual dessas situações que aconteceram que você poderia dizer assim, olha, isso aqui foi o mais difícil? O mais difícil foi o adultério. Porque Ele desencadeou muitas outras isso coisas. foi o mais difícil porque eu sei que Deus tem um tempo para eu viver aqui na Terra. E eu tive durante 45 anos o privilégio de viver com a minha mãe.
E minha mãe faleceu, eu estava com 44, 45, uma coisa assim. E minha mãe foi morar com Jesus. Eu sei que ela voltou para onde que é a nossa casa mesmo. Sim. Então eu entendi. E Jesus também tinha falado comigo que ia levar a minha mãe. Então eu estava preparada, sabe? Eu sabia que aquilo ia acontecer. Doença, todas as pessoas pode passar por isso. Eu sei que a gente pode adoecer e eu sei que Jesus pode me levar através de uma enfermidade para a eternidade. Eu sei que se ele quiser me curar para tornar um testemunho, ele vai me curar. Mas eu não casei para o divórcio. Eu casei, com o intuito que até a morte me separasse. Você casou uma pessoa já Madura, adulta, madura. madura, e eu não queria aquilo na minha vida. E tem pessoas que elas casam sem amor, e eu casei com amor. E eu casei com dignidade. Eu empenhei a minha honra. Então era uma coisa que eu nunca imaginava na vida, porque tem coisas, Cleo, que a pessoa imagina. Se você compra um carro, você imagina que você pode bater seu carro. Uhum. Né? Sim. Tem coisas, você tem uma empresa, imagina que vai ter sucesso, mas pode ter perdas. Sim. Mas o casamento, assim, foi Ainda uma mais surpresa. do contexto, né? Tipo, ele da igreja, você é da igreja, você nasceu na igreja. Sim. Por mais que a gente sabe que existe divórcio, que você não foi a primeira e nem vai ser a Nem você é a última. última, infelizmente, mas isso assim, só quem passa por isso é que sabe a dor que isso causa. Isso foi algo que isso me matou. Isso que me matou e Jesus teve que me ressuscitar. Você falou uma frase, acho até que você me mandou essa frase, que eu achei muito forte. Você falou assim: eu morri. Eu morri. E aí, a minha última pergunta, que vai vir 2 perguntas junto, é como você conseguiu, assim, eu sei que eu vou fazer uma pergunta para ficar clara, como se fosse um resumão, que ela já falou. Mas como você conseguiu dar vida, transmitir vida, enquanto você se sentia morta? Porque não é a minha vida, é a vida de Cristo em mim. Eu não preciso de estar bem para falar de Jesus. Eu falo dele, ele me cura, porque a Bíblia fala que o Senhor, ele trabalha para quem trabalha para ele. Eu não preciso de estar muito feliz, radiante, para eu falar da alegria de Jesus. É dele, é sobre ele, não é sobre mim. Como que o apóstolo Paulo poderia, dentro da prisão, escrever tantos textos maravilhosos que a gente lê hoje se ele estava preso, Cléo? Sim. Como? Eita, e só esse ganchinho aqui daria outro podcast, você vai ter que voltar depois, daqui Eu uns volto, dias. com muita alegria. Porque quantas de nós estamos presa numa fase da vida, estacionamos numa estação, inverno, aquela, sabe, cinza, aquele dia frio, gelado, sem vida, sem expectativa, porque isso aconteceu comigo. Porque as coisas que acontecem conosco, independente se lá quando éramos criança ou adulta, enfim, isso mexe com a gente, mexe, mas não nos define. Só que Sim. depende da forma também como a gente olha. Você Sim. lembra lá de Provérbios 27, se eu não estou enganada? Que a forma como a gente se vê... Você é. Agora, Cleo, uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte: Deus é bom e Deus é bom o tempo todo. Ele é tão bom que ele nos deu o livre-arbítrio. Então, se você está casada e você resolve trair o marido, ou o marido traiu uma mulher, por exemplo, ai, Deus deixou isso, Deus não deixou nada, deu livre-arbítrio. E eu usei do meu livre-arbítrio para fazer o que eu quero fazer. Não é Deus, é aquela pessoa que fez isso. Porque Deus não está nem um pouco satisfeito com isso. Sim. Não é Deus, é a escolha humana. Sim. E Deus não vai interferir nisso. Eu vim aqui hoje porque eu quis também. Sim. Deus não me obrigou, pegou minha perna, pediu a minha amiga Raquel, leva a Vanessa lá no podcast. Não, eu vim pela minha escolha. Deus me deu o direito de fazer escolha. O inimigo, ele obriga as pessoas a fazerem coisas. Eu trabalho muito com gente que vem de satanismo, de obras de macumbaria, sabe? Eu vejo essas pessoas e elas contam para mim que lá dentro elas são obrigadas a fazerem coisas que elas têm horror. Mas o Espírito Santo, ele é bondoso, ele é tranquilo, eu faço o que eu escolho. Deus me deu o direito de escolha. Então, o pai dos meus filhos, ele escolheu fazer isso, mas eu tenho certeza que ele se arrependeu. Arrependeu, Deus vai dar para ele também uma nova chance. Ele se arrependeu, Deus vai dar uma vida nova. Sim. Toda pessoa que se arrepende tem uma nova oportunidade. Eu não posso desejar, porque uma pessoa me fez um mal, que ela seja crucificada. Não, porque Jesus deu a vida por ele também. Jesus ama ele também. Ele se arrepende, Deus dá para ele uma nova vida. Mas Deus não me obriga a ficar com uma pessoa que fez isso, eu não dou conta. Tanto que a Bíblia dá a oportunidade para mim de refazer história mediante um adultério. Sim. Mas assim, eu fiz isso na força de Deus, porque eu amo Jesus. Jesus, Cleo, ele é tudo para mim.
Eu amo Jesus. E eu posso passar o que for na minha vida, que o inferno escute isso. Eu nunca vou largar Jesus. Amém. Eu posso perder tudo, mas eu não largo Jesus, porque isso aqui é uma vida muito passageira. Aqui não é a minha casa é lá no céu. Isso aqui, ó, tô com 50 anos, daqui a pouco eu já nem tô mais aqui. Eu tô na eternidade, eu tô preocupada que a minha eternidade não é que isso aqui não. Eu quero morar com Jesus, eu não quero pro inferno não, gente. Quero pro céu. Amém. Então, assim, eu não vou viver pelo que eu sinto. Os sentimentos, eles nos enganam. Eu vivo porque a palavra diz. E Jesus fala que ele faz brotar rios no deserto. E o Senhor, ele fechou a boca do leão para Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego entrou na fornalha de fogo ardente, não foram queimados. Então eu posso entrar na fornalha 1000 vezes, mas eu não sou queimado, porque Jesus dá ordem aos anjos dele para me guardar. É uma caminhada de fé. Deixa uma palavra de fé, olha para aquela câmera lá, imagina que você tem a sua última desse episódio, tá? Porque você vai voltar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus ela vai voltar. Vocês colocam nos comentários se você quer que a Vanessa volte, me ajuda. Olha, eu sei que são homens e mulheres que assistem, né? Mas eu quero deixar uma palavra assim para o coração da mulher que está nos assistindo agora. Uma vez Deus disse para o povo de Israel no deserto assim, disse palavra para Josué, diga ao meu povo que marche. E ninguém marcha sentado, então levanta pela fé em Deus e marcha, minha irmã. Não retroceda, sabe? Mas fique de pé, porque tem muita notícia boa te esperando. Jesus ama você, ama a sua vida, a sua família. E Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida, mas você precisa colocar a sua fé em ação. Então resista, não fique presa no passado. A Bíblia fala no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 5, assim, para a gente considerar o nosso passado, mas não viver dele. O passado tem que ser um ponto de partida para você, que você olhe para trás, examine onde você estava, onde você está agora e onde você vai chegar, e que você prossiga para frente para o alvo que é Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E lembrando sempre nas notícias maravilhosas que Jesus tem preparado para você. Por isso a gente tem que avançar. Amém. Amém. Meu Deus. Amém. Receba essa palavra de fé. Em nome de Jesus. Vanessa, muito obrigada. Eu que te agradeço, Eu não Cleo. sei nem como... É Jesus, ele vai te recompensar, ele vai naquela área que você mais precisa, que o Senhor te dê assim uma fase maravilhosa. Amém. Em nome de aqui Jesus. Em Goiânia. Seja muito bem-vinda na terra obrigada. do Piqui. Seja bem-vinda à minha igreja. Gente, ela vai congregar na minha igreja. Já deu certo? Ai, tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo, eu amo. Só um pouquinho mais, mas já deu certo. Amo. Vai Inclusive, né, quem está nos assistindo aqui em Goiânia vai visitar a Defama. Exatamente. Convida, Cleo. A Defama, a gente já convidou até a esposa do Rodrigo hoje. A Paula. Uma discípula, uma apaixonada por Jesus faz isso, né? A Vanessa que já conseguiu o contato da Paula, esposa do Rodrigo, nosso cameraman, já convidou para a igreja e a gente quer deixar um convite para você também. Caso você é de Goiânia ou esteja em Goiânia, vá visitar a Defama. Você vai amar. Jesus é maravilhoso e ele está lá, tá bom? Esperando. Amém, glória a Deus. Obrigada, que Deus te abençoe. Eu que te agradeço. Eu fiquei muito feliz de vir O que você precisar, eu te devo. Não pode contar não comigo. Deve nada. Deve nada. Deus abençoe. Amém, obrigada, muito obrigada. Deus abençoe vocês, obrigada pelo seu tempo. Coloca nos comentários aquela pergunta que você gostaria de fazer, eu mando para a Vanessa. Vou colocar também na descrição desse vídeo as redes sociais dela, para vocês acompanharem. Ela é super ativa na rede social, é uma pessoa que verdadeiramente tem vivido o chamado do Senhor. E esteja também orando, né? Eu creio que é um trabalho, é um compromisso que, quando cumprido, afronta muito. Sim. A gente recebe muita retaliação, aliás, recebe não, jogado sobre nós, mas a gente não recebe. Então, nós precisamos das suas orações também. Ore por nós, ore pela Vanessa, pela família dela, essa nova fase da vida dela aqui em Goiânia. Amém. E é isso. Eu também, como eu sempre falo aqui no final da gravação, você está em minhas orações todos os dias. Eu quero te lembrar disso. Que o Senhor te abençoe, te guarde e coloque tudo nas mãos dele. Se tem ansiedade aí, se tem medo, lança tudo sobre ele. Ele já carregou tudo isso para você, tá bom? Descansa nele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande beijo, fui e até o próximo.